Começa agora o programa que veio impactar a família brasileira, produzido pela Igreja Vale da Bênção, com o Bispo Ari Dallas. Programa Encontro Profético. Lucas, capítulo de número 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diga para o teu irmão, deixe Deus falar com você. Lucas 19, a partir do versículo 1, está escrito assim: entrou Jesus em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira, e essa figueira era brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, vou contar de 1 até 3 e você diz o seu nome. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E lhe disse: desce depressa, eu quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto e começou a se queixar, e ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Queridos, esse texto é um texto que me provoca muito a meditação. É um texto que me faz pensar. Foram muitas mensagens que nós já ministramos acerca desse texto nas células, ao longo dos anos. Mas não só ele, como toda a Bíblia, todas as vezes que nós cavamos alguma coisa a mais na profundidade do poço, a água tende a brotar, e às vezes mais inodora, insípida e incolor. Deus é uma fonte, não é um açude. Cada vez que você bebe, Ele te dá mais. E cada vez que Ele te dá mais e você bebe mais, Ele faz jorrar mais. Ele disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas a gente é levado a meditar numa coisa que eu nunca falei acerca do que eu vou pensar com vocês aqui agora. Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que conquistou ou que conquistaram vitórias importantes na sua vida, relevantes, pessoas que chegaram e até colecionaram muitos títulos na sua história, ou alguns, ou um ou dois, mas conseguiram chegar em algum lugar, foram até ovacionadas, aplaudidas. E aí a gente vai ver que essas pessoas, quando chega lá, porque o problema da vida não é você chegar lá não é tão difícil. Inclusive, por exemplo, para o mundo artístico, chegar lá não é difícil, é um desafio. Mas um desafio ainda maior, e aí eu chamaria de difícil, é se manter lá. E essas pessoas, quando chegam lá, ou quando já chegaram lá, alcançaram alguma coisa, mesmo alcançando alguma coisa, quando se deparam no momento a sós consigo mesmo, começam a visitar as suas crises, e nessas crises começam um despertamento de frustrações, de angústias, de depressões. Pessoas que já venceram no topo de alguma área, seja conjugal, familiar, financeira, empresarial, profissional, estudantil, não sei, com Deus, ministerial, qualquer área. Mas mesmo assim, quando estão sós, são visitadas por sentimentos terríveis
dentro de si, e eu findaria esse início chegando até a depressão. A depressão hoje virou um vírus que percorre mais rápido do que a gripe, seja ela em qualquer categoria. A depressão é o mal do século. A depressão está instaurada em todo o planeta. Não escolhe cor, raça, condição social, financeira, não escolhe tradicionalismo familiar, não escolhe família padrão, modelo, independe de gênero, independe de opção sexual, independe de crença, independe de tudo. Ela pega, se o templo que é o corpo, a vida da pessoa, no momento a sós, for visitada por essas crises, e de repente a pessoa estiver suscetível na visitação dessas crises, a depressão, ainda que por uma noite, por uma tarde, por um momento, ela possa chegar, bater na porta, entrar, se instaurar e dizer: eu estou aqui, ninguém me tira, ninguém me leva, hoje eu domino. Você não sai, você senta, você não dorme, você não come, você não sorri, você não faz nada. Pois bem, nós quando olhamos para esse texto, nós vamos ver uma realidade presente nas nossas vidas, que eu gostaria da história de Zaqueu extrair para nós. Porque hoje eu estava lendo algo sobre a fibromialgia, que é justamente quando a dor da alma, ela ultrapassa a barreira que limita ela, e ela entra nas articulações, nos músculos, e a pessoa começa a sentir dor em todas as áreas. É dor na cabeça, é dor no braço, é dor na perna, é dor na coluna. É a alma, essa alma que muitas das vezes, já disse aqui, é como o buraco negro do espaço, é como o triângulo das bermudas do oceano. É essa alma que pega um salmista e faz ele questionar a presença de Deus na vida dele, e parar até e olhar para a vida do ímpio. Então a gente vai olhar que essa fibromialgia, ela termina captando a dor que a alma já não suporta e passa para o corpo. E não são poucas as pessoas que estão procurando médico, procurando remédios, e exames são feitos e não consegue chegar a nenhum diagnóstico. Nenhum médico especialista consegue apontar e dizer: você tem isso. Por quê? Por causa da visitação dessas crises. Essas crises que eu vejo nítida na vida de muitas pessoas que me cercam diariamente. Eu fui visitado hoje, ainda que por meios, como o WhatsApp, pelo menos por umas 15 pessoas alcançadas por essa crise. Essa crise que paralisa a pessoa. A depressão é um negócio terrível. Quando eu olho para a vida de Zaqueu, nós vamos ver no seu contexto de vitória. Ele era um homem rico, mas nós vamos ver ele inserido numa situação que de maneira considerável trazia prejuízos para a sua vida. Primeira coisa que eu vejo na vida de Zaqueu, são 3 coisas que eu vou falar, e que eu tenho visto nítido na vida de muitas pessoas que já alcançaram a vitória, das que ainda não alcançaram vitórias projetadas para o tempo presente, e de outras que estão no meio termo, já viveram e estão prosseguindo em viver, mas que estão consideravelmente, em alguns momentos, recuados ou recuadas, paralisadas nas suas crises, por causa do que aconteceu aqui com Zaqueu no versículo 2. O versículo 2 vai dizer que Zaqueu, embora rico, era um chefe dos publicanos, era um publicano. Então, a primeira coisa que paralisa uma pessoa na alma são as marcas. Zaqueu era publicano, e publicano, nós sabemos, era considerado o pior entre os piores pecadores dentro do conceito judaico, dentro de Israel. O publicano era um dos judeus escolhido por Roma, geralmente ganancioso ou não, para
cobrar os impostos do seu próprio povo. Então, os judeus tinham um publicano como um traidor. Os seus compatriotas o abominavam, achavam que ele era um vira-folha. Então, esse homem tem dentro de si, traz consigo muitas marcas. A marca de Zaqueu era alguém visto de repente como ladrão, vai o ladrão aí. A marca de Zaqueu era visto como um injusto, ou tantas outras marcas que poderíamos falar. Mas o fato não é a história de Zaqueu, é a nossa história. O que de repente tem paralisado você no quarto, na sala? Ainda que tenha Deus, tenha a palavra, tenha o Espírito Santo, tenha a presença, tenha a Shekinah de Deus sobre a sua história, mas às vezes a crise vem, e quando a crise vem, ela paralisa, e geralmente ela vem batendo na porta das marcas. Quem sabe nesta noite posso estar ministrando uma esposa casada, andam juntos, dormem juntos, um marido que caminham juntos, mas as marcas que aconteceram no casamento não cicatrizam, não somem. E na primeira oportunidade que se tem, com vitória ou sem vitória, com bênção ou sem bênção, com conquista ou sem conquista, nada mais tem sentido, perde-se o sabor, e aí a crise se instaura, e por causa das marcas, vem esse momento de angústia. Não são poucas as pessoas que de manhã mandam uma mensagem que está bom para mim, está tudo bem. De tarde, a mesma pessoa manda uma mensagem para mim dizendo: olha, eu não estou bem, eu estou péssimo, eu estou péssima. O que está acontecendo? Pode ser as marcas. Paulo diz assim: eu tenho marcas, mas as marcas que eu tenho são as marcas de Cristo. O que Paulo está dizendo é: as marcas de Cristo apagaram as minhas marcas. Talvez você esteja aqui e tem marcas na sua vida ainda emocional, por causa da história de família, queridos, por causa da história de um trabalho, por causa de uma situação mal resolvida. Não se sabote, não morra, não se entregue, apaga, vença, porque a marca de Cristo, no peito, nos braços, nas mãos, nos pés, as marcas do cravo, as marcas de sangue, tem poder para lavar toda e qualquer marca na sua alma, no seu coração, na sua vida, no seu casamento, na sua família, ou em qualquer área. Você vai ser marcado sobre a sua marca pelo sangue de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que é interessante, queridos? É que às vezes essas marcas trazem vergonha. Às vezes é a marca de uma situação frustrada na empresa, é a marca da vergonha de uma situação no relacionamento, é a marca da vergonha que você sente, talvez pelo desemprego, por uma causa perdida, quem sabe até por uma situação dentro da igreja, seja aqui ou de onde você veio. A pessoa termina carregando, ela termina desprezando as marcas boas que a vida lhe deu e carrega consigo as marcas ruins. Às vezes é uma só marca, e as pessoas fazem questão de clicar, de acessar essas marcas nas nossas vidas, muitas das vezes. Por isso a gente sente vergonha, a gente sente frustração, e arriscado até passar por momentos de depressão. Sabe o que é que acontece? As marcas, o que foi que eu disse? As marcas podem trazer complexos, porque quando a gente vai olhar para o versículo 3, está escrito que ele era de baixa estatura. E quando a gente fala marca, às vezes quem não está conectado com a palavra não tem noção, como quem está conectado com a palavra, o que o Espírito Santo está ministrando no coração da pessoa, que vai além do que eu estou falando. Então talvez aqui tenham pessoas marcadas, e o problema é que Zaqueu foi marcado. É um publicano, uma esposa que não deu certo, é um marido que não deu certo, é um crente que afastou, que desviou, que retrocedeu, que foi embora, é uma pessoa que está tentando recomeçar e que não consegue, seja qualquer for a área. O problema das marcas é que elas trazem complexos. Zaqueu, além das marcas, o texto diz que ele tinha baixa estatura.
e por isso ele não podia andar na multidão. Então imagina o que o complexo fez com ele. Você sabe que complexo, na verdade, é a interação, é o conjunto de muitas coisas. Por exemplo, a Ford tem lá a placa, Ford grandão, você passa por ela. Mas dentro da Ford tem N empresas. Mesmo essas empresas tendo razões sociais, CNPJ, diferente, todas elas formam o complexo Ford. Então, complexo é isso, é aquilo que não é simples. Por isso que o nome é complexo. É algo que a gente poderia até comparar com complicado. O que não é simples é complexo. Então, o complexo, trazendo agora para a psicologia, um psicólogo famoso trouxe, o que melhor trouxe essa teoria, e firmou ela cientificamente, que o complexo é gerado no adulto, na fase infantil. Justamente quando os pais não validam, pelo contrário, criticam. O menino faz uma coisa, ao invés de validar, meus parabéns, muito bem, vem a crítica, você é burro, você não sabe nada, você não faz isso. E aí a consolidação das críticas, ao invés da validação, vai gerando nele um conjunto de sentimentos. Esses sentimentos, por meio dos pensamentos, vão se estabelecendo como crença. Sabe qual é o resultado disso? Ele vai desenvolver um complexo, pense na Ford, um complexo de crenças, de pensamentos, e por eles vai agir ou reagir. Zaqueu é assim. E quantos, talvez aqui hoje representado, ou alguém que conviva com você que não está aqui hoje, sabe que por causa das marcas, no infantil ainda que não foram vencidas, tem os complexos, e o pior desses complexos, é o complexo dentro do complexo, que nós chamamos de inferioridade. Zaqueu era pequeno, não está na multidão, já parou para pensar porque ele não está na multidão? Porque vai o tampinha, vai o pequeno, vai o baixinho, vai isso, vai aquilo, e isso vai consolidando a marca por meio dos complexos, e a pessoa termina desenvolvendo um sentimento de inferioridade. E isso é terrível para um casamento. Às vezes você pergunta, por que essa esposa não se entrega por inteiro? Por que esse marido não se entrega por inteiro? Por que meu pai não se dá por inteiro? Por que minha mãe não se dá por inteiro? Por que esse líder não se dá por inteiro? Por que esse discípulo, que essa ovelha não se dá por inteiro? Pode ter certeza, lá no abissal da alma, nas profundezas do coração, tem complexos instaurados. E o complexo é um processo difícil, porque quando ele entra na inferioridade, pode estar relacionado à sua aparência, à sua autoimagem, à sua maneira de falar, ao seu andar, à sua estatura, à sua cor, à sua pele, ao seu cabelo, e vem N's, e tudo isso é uma situação viva, presente e real, dentro da pessoa que às vezes aqui está do lado não tem nem noção do que isso está acontecendo. Eu quero te dizer, meu irmão, eu não sei quais marcas você ainda carrega na sua vida e quais complexos por eles ainda tem se mantido vivo. O que eu sei é que o poder de Deus vai trazer cura, restauração, e hoje você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Diga glória a Deus e dê um aplauso para o Senhor. Os pensamentos de uma pessoa complexada é terrível. Você vai chegar para uma pessoa complexada, por exemplo, ela se relaciona numa célula, na igreja. Aí o aniversário dela está chegando. As pessoas vêm e começam por trás dela, afastado dela, a comentar: poxa, vamos fazer um aniversário surpresa para fulano. Aí quem vai chegando na hora? Fulano. Mas fulano é uma pessoa que traz marcas, traz vários complexos, inclusive de inferioridade. Quando ele vê os amigos, amigas, ou quem está no seu entorno reunido, e de repente as pessoas se calam, você já conhece o complexado assim,
ele vai chegar todo desconfiado ou desconfiada e vai perguntar: fala aí na minha cara agora. Se tem coragem, pode falar na minha frente. As pessoas estão projetando fazer o aniversário dela, o aniversário dele, ou fazer alguma surpresa, alguma coisa. Mas são os complexos. Nós precisamos descobrir, compreender essas coisas para aprendermos a nos relacionar, queridos. Eu sei que tem muita gente chata. Não veio hoje, graças a Deus. Mas até os chatos fazem parte do nosso crescimento. Quem se envolve com chato vai desenvolver resiliência, resistência emocional, vai crescer nos seus comportamentos, vai saber lidar com mais pessoas. A gente vai olhar aqui para Zaqueu e vai ver Zaqueu dentro dos seus complexos. E quem é marcado, quem tem complexo, vai entrar nessa terceira e última área que eu vou falar agora. Ele é marcado, ele é complexado, mas o versículo seguinte vai dizer que ele então, por causa dos complexos, sai do meio da multidão e ele correu adiante e subiu numa figueira brava. Toda pessoa marcada, que nas suas marcas desenvolvem complexos, pode ter certeza, vai correr de situações, vai ser medrosa, vai ser covarde de determinados confrontos pertinentes e necessários para o crescimento, seja qualquer que seja a área, e vai correr como Zaqueu, e vai procurar uma árvore para subir. O texto diz que a árvore que Zaqueu sobe era uma figueira brava. Vamos entender que a árvore é uma geografia emocional, independente de onde você esteja, na igreja, na reunião de amigos, na célula, no trabalho, em casa, no ônibus, no Uber, no seu carro, na sua moto. Todos nós podemos encontrar uma oportunidade para subir numa árvore, e nessa árvore está bravo, está inquieto, está depressivo, frustrado, angustiado, triste, desesperançoso, e aí dá tudo isolado, marcados, complexados e isolados. Se identifique para ver se isso está com você. Acontece uma situação no seu casamento e você se isola. Acontece uma situação dentro da sua casa e você se isola. No seu trabalho e você se isola. Na sua célula e você se isola. Na igreja e você se isola. Cuidado, porque o isolamento é um perigo. Zaqueu está com vergonha de estar no meio da multidão por causa dos seus complexos. É baixinho, é publicano, esse aí roubou, esse aí usou droga, esse aí traficou, esse aí se prostituiu, esse aí estava devendo, esse outro está com o nome não sei aonde. E aí essas coisas terminam gerando complexo e fazemos muitas das vezes como Zaqueu, fugimos por causa da multidão. E você sabe que a multidão é terrível, mas Jesus não fugiu da multidão. A mesma multidão que disse Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, foi a mesma multidão que disse crucifica, crucifica. E aí você sabe o que acontece? O texto diz que ele correu e subiu. Sabe por quê? Diga por quê, meu bispo. Porque na figueira, ou melhor, em cima de uma árvore, ou nesse lugar que você se isola, você está em cima, você está numa zona de conforto, você consegue olhar quem é maior, quem é menor. Então às vezes a gente sobe nessas árvores para estar bem conosco mesmo na fita. Então Zaqueu, ele se isola, ele não quer falar com ninguém, ele não quer receber visita, ele não quer receber um estudo, ela não quer receber oração, ela não quer se relacionar com ninguém. E o pior, quem não se relaciona não se desenvolve. Olha, queridos, quase todo mundo que cruza o meu caminho com depressão está vivendo uma vida de isolamento. Zaqueu vai para uma árvore, porque lá na árvore ninguém podia ver ele, embora ele via todo mundo. Então o perigo do isolamento é que quem está isolado vira uma presa fácil. Uma presa fácil no casamento, como aconteceu com Adão e com Eva. O isolamento dos dois
fez a serpente se levantar e trazer uma seta para dentro de casa, e você viu a tragédia que aconteceu. O isolamento de Pedro como discípulo, você viu o que fez ele voltar a lamber do próprio vômito e voltar a pescar novamente peixes ao invés de homens. O isolamento é um problema. O isolamento fez Judas vender o seu líder, vender Jesus por 30 moedas de prata. No mundo animal, quando a leoa, os leões, os predadores vão caçar, eles nunca entram de qualquer jeito na manada. Eles procuram os marcados. Eles procuram no meio dos marcados os complexados, e a despeito disso, os afastados, os isolados. Por quê? Porque o predador não quer errar a presa. O que é que diz 1 Pedro 5,8? Meus irmãos, sejam sóbrios e vigilantes, porque aquele que se faz como o leão, que é o ladrão, ele veio, o diabo, e está no derredor procurando. Então ele escolhe a presa. Você acha que o diabo vai vir aqui pegar quem está em relacionamento, quem está ali compartilhando com o irmão, com a irmã, quem está buscando, quem está cultuando, quem está orando? Não, irmão, o diabo vai vir primeiro. É quem está com a carne fraca, marcada, complexada e isolada. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo? Será que eu não estou falando com alguém que está se isolando aqui no WhatsApp, dentro de casa? Será que eu não estou falando com a mãe, com o pai, com o filho, com o marido, com a esposa, com um jovem? Alguém nessa noite, que Deus está dizendo: olha, vença a sua marca, vença os seus complexos. E todo complexo está aqui nos pensamentos, e a gente tem que se apegar em Jeremias 29:11, quando Deus diz: olha, o pensamento que tem que prevalecer é o meu pensamento sobre o seu pensamento, e o meu pensamento é pensamento de paz, para vos dar o fim que esperais, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pensamento que vai prevalecer sobre o seu pensamento é o pensamento de Deus. E talvez você esteja isolado nesse lugar por causa da ansiedade, por causa da incerteza, por causa de uma coisa que aconteceu, ou de uma coisa que ainda nem aconteceu e pode nem acontecer, e você está isolado nesse lugar. O Espírito de Deus está dizendo nessa noite: volta, entra no meio. O negócio de Deus é com quem está no meio. É no meio do seu povo que Ele se revela. É no meio do seu povo que Ele opera sinais, Ele opera prodígios, Ele opera maravilha. Zaqueu resolve se isolar na figueira, e ele não sabia, pelo menos os seus olhos ainda não tinham visto quem era o Cristo, mas os seus ouvidos já haviam alcançado. Então ele emprestou, em algum momento das suas crises emocionais, da sua frustração, da sua tristeza crônica, ouvidos para ouvir um testemunho acerca de Jesus, o Evangelho, a boa notícia. E porque ele ouve, ele toma essa iniciativa, mesmo isolado, de repente ele aparece no culto. E quem está no culto? Quem estava no culto passando? O carpinteiro, ou o filho do carpinteiro. Era assim que alguns viam Jesus, mas Zaqueu não via ele como filho do carpinteiro, via ele como o Senhor de todas as coisas. Para alguns era apenas o Jesus de Nazaré, mas pelo que ele recebeu no coração, era o Cristo, o Messias enviado por Deus. Para alguns ele era apenas a raiz de terra seca, mas para Zaqueu, marcado, complexado, isolado, ele era o Deus vivo e que havia poder em seu nome. Então da figueira, entenda a figueira e a árvore como a sua situação. Sabe aquela situação que você está em crise? Eu sei que pelo menos 150 pessoas hoje aqui presentes, Deus não manda a palavra de balde, porque eu tenho certeza que ela não volta vazia. Você está pensando nas suas crises e no meio dela tem sido paralisado. Como é que eu vou conseguir? Você precisa vencer isso. No isolamento, Jesus aparece, e quando Jesus aparece, alguma coisa tem que acontecer, meu irmão. Aí no meio de toda aquela multidão,
Jesus vai na direção de alguém que está escondido, marcado, complexado, alguém que está lá cheio de isolamento em todas as áreas, mal visto na família, imagina os filhos de Zaqueu. Meu pai chegava na escola, seu pai é ladrão, seu pai é bandido, seu pai é cheirador de pó, sua mãe é prostituta, sua mãe já teve um bocado de homem, sua família não presta. Você já imaginou como era a família de Zaqueu? O homem rico chegou na vitória, tinha conquista, conseguiu carro, mas no seu interior vivia uma vida totalmente depressiva. Zaqueu era alguém, e não sou nada contra, eu acredito, os remédios são de Deus, Deus que deu capacidade aos homens para fazer remédio, mas Zaqueu era alguém totalmente dependente do clonazepam, do rivotril, do diazepam. Não era alguém que tomava para relaxar um dia, que precisava dormir de um turno que saiu, mas está isolado no meio da multidão, mas em cima de uma figueira. Jesus foi lá, passou e ele viu. Eu disse domingo, interessante é que Jesus vê as coisas loucas, desprezíveis, vis, e as que não são. Por quê? Porque a loucura dele é sabedoria para nós homens. Deus não erra endereço, não erra o nome e não erra em quem ele tem um chamado. Quando ele chega lá, antes que Zaqueu dissesse qualquer coisa, Jesus olhou para cima e gritou o nome dele e disse: Zaqueu! Vou contar de 1 até 3 e você diz o seu nome. Então Jesus gritou o seu nome. Interessante. A maioria dos complexados querem viver em cima, porque viver embaixo gera mais sofrimento do que o que eles sofrem. Então é preciso desenvolver a megalomania, é preciso desenvolver a altivez, é preciso sempre estar por cima, é preciso sempre ser o melhor, é possível sempre ter que humilhar os outros, porque complexos. Ele quer estar em cima de todo mundo, sendo ele baixinho. Jesus grita: Zaqueu, desce depressa. Primeira coisa que Jesus faz, chama ele pelo nome. Eu sei o que você está passando. Segunda coisa, ele diz: desce, porque nesse isolamento eu não posso fazer nada na sua vida, mas se você descer, eu faço a terceira coisa: eu vou contigo para a sua casa. Eu quero te dizer que a reunião vai acabar, o culto vai acabar, e lá naquela figueira lá da sua casa, da situação emocional, Jesus vai entrar hoje com você e vai resolver a causa no poder, para a glória do seu nome. Quem acredita nisso, diga eu. E aí, você sabe o que é interessante? Que Zaqueu traz umas respostas diante do que Jesus fez. Primeira coisa, Zaqueu não se omite, Zaqueu se expressa. Quem não se expressa não vive milagre. Quem não se expressa não é alcançado pela graça. Quem não se expressa não recebe o toque de Jesus. Alguém me tocou, como alguém me tocou? E a pessoa teve que se expressar. Quem não se expressa não vive prodígios, não vence seus desafios. Queridos, o problema da pessoa marcada, complexada e isolada é que ela vai desenvolver e vai ficar para uma outra mensagem o pior de todos os comportamentos humanos. Diga o que, meu bispo? Não fala alto. Mais uma vez. A vitimização. Para mim, julgo eu, o pior comportamento humano chama-se vitimização. Vitimização. Geralmente a vitimização é o comportamento de uma pessoa complexada, de uma pessoa marcada, de uma pessoa isolada, ainda que no meio de outras pessoas. E a vitimização é o comportamento de uma pessoa que sempre tem que procurar alguém ou alguma coisa para colocar o quê? A culpa. O culpado é meu marido, o culpado é ela, o culpado é ele, o culpado é o pastor, o culpado é o líder, o culpado é a empresa, o culpado é a Dilma, o culpado é o Lula, o culpado é o sistema, o culpado é Temer, o culpado é o diabo.
Eu quero te dizer que Deus te deu poder, te deu livre-arbítrio para você governar o barco da sua vida, meu irmão. Enquanto você ficar entregando o timão do teu barco aos outros, colocando a responsabilidade de guiar nos outros, colocando na droga, colocando na situação, colocando no problema, colocando na família que abandonou, colocando na falta de emprego, você vai ser isso aí mesmo, não vai mudar nada. Mas se você sair depressa desta situação e vencer a capacidade de colocar nos outros a culpa e trazer a responsabilidade para você e dizer: o problema não foi o que fizeram comigo, é o que eu estou fazendo com o que fizeram comigo. Você já parou para pensar? Traíram você, passaram a perna em você, julgaram você, machucaram você, feriram você, traíram, mas você sobreviveu. Você está aqui e está vivo. E se você está vivo aqui, diante desse altar e da palavra infalível de Deus, significa que Deus quer e pode, diante da tua disposição, fazer você levantar e dar a volta por cima. Levanta a mão, isso é uma palavra de destino na sua história. Quem te viu humilhado, traído, esfarrapado no pó, na cinza, Deus vai manter de pé como testemunha para observar que Ele é fiel na tua vida, que Ele cura, que Ele restaura e que Ele opera um novo recomeço. Essas pessoas vão ficar na arquibancada aplaudindo o que Deus vai fazer na sua história. Tem alguém que está entendendo isso e que recebe, diz amém, diz glória a Deus e dê um forte aplauso para Jesus. Pelo menos diga aleluia. Quando você ficar se vitimizando, Deus não pode fazer nada. Ele chega perto e diz: minha filha, meu filho. E quando ele vai, é você assim: é porque isso só acontece comigo. Isso dá um azar terrível, irmão. Isso só acontece na minha casa, isso só acontece no meu relacionamento, isso só acontece na minha família, isso só acontece na minha célula. Vai continuar assim, porque o que você fala atrai. E Deus não tem negócio com vitimização. O negócio com Deus é quem tem fé, atitude e vai para frente. Finalizo. Quando Jesus faz essas três coisas, desce, chama ele pelo nome, e eu vou na sua casa. Zaqueu tem também atitude, ele desce. Agora tem uma coisa, isso é bom demais. Imagina Zaqueu descendo, se humilhando, indo até Jesus. E o interessante é que Jesus estava no meio de onde? No meio de onde? Da multidão. Jesus tira ele do isolamento, ele vence o isolamento, vence os traumas dos relacionamentos passados. Olha, eu não gosto de ficar em igreja porque eu já me feri muito com igreja. Vai se ferir. Pessoas são falhas. As feridas que não matam, dizia minha avó, fortalece. Isolado é um problema terrível. Zaqueu vai com Jesus no meio da multidão. Ele imediatamente desceu e ele veio. Aí Jesus está no meio da multidão. Pensa agora. Agora imagine aquele homem marcado pelas situações do passado, relacionamento, família, financeira, aquele homem isolado, cheio de complexo, agora está andando com o Senhor da cura, da restauração. E detalhe, ele volta com Jesus para a sua casa no meio de quem? A multidão que dizia: traficante, enfermo, só anda doente, traída, tomou uma rasteira, isso e aquilo, publicano. E você sabe a sua situação. É a multidão que tem aqui, ó. E Jesus vai com ele agora, ó. Aí o baixinho. Olha o baixinho comanda, ó. Jesus está dizendo: fique tranquilo, está tudo certo. O governador da sua história sou eu, meu irmão. Hoje eu entro na sua vida, hoje eu entro na sua casa, hoje eu entro na sua família, hoje eu entro nas suas emoções, hoje eu entro na sua história e eu trago morada e salvação. Quem está entendendo isso, fique de pé. Vamos encerrar dando um grito de vitória ao Senhor. Pelo menos a pergunta seria essa, assim, ó: o que dizer? O que fazer quando
Nós te desejamos outra vez. Olha Ele passando aí no teu coração. Levante as mãos. O que dizer? O que dizer? Ei, Jesus, foi Ele que te trouxe nesse culto hoje. Mas que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra E Ele está gerando o desejo de uma busca novamente na sua vida. O que dizer? Cante! O que fazer Quando Ele vem, e Ele está te chamando pelo nome hoje. mais que ser bem-vindo? E Ele está te chamando. Nós Volta te para casa. desejamos Volta para outra casa. vez. Volta para o chamado. Volta para a minha presença. Ele está te chamando. Faz de novo, faz de novo, teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, teu povo clama a ti mais uma vez. Olha para esse altar. Olha para esse altar. Se você tiver olhos espirituais, você vai entender que hoje Deus te trouxe aqui e está dizendo para você: saia desta situação, vem comigo, porque a partir de hoje nós vamos andar juntos em uma nova história. Talvez você esteja afastado, você tropeçou, caiu, está isolado em alguma área. Hoje Jesus está te chamando para mudar a sua história. Quem é a primeira pessoa que vai entregar a vida para Jesus hoje? Vamos aplaudir o Senhor. É o Pilo mesmo. É você mesmo, Pilo. Você é um cabra retado. Essa palavra foi para você. Quem é a segunda pessoa? Vem depressa, vem. Tem outra pessoa vindo ali. Vamos aplaudir o Senhor. Vem, 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 vem. Cante isso, o que dizer? O que dizer? O que fazer? O que fazer é quando isso? Ele vem? Você tem que entregar a sua vida para o Senhor. Vamos aplaudir mais forte. Ele está te chamando, Zaqueu. Mais que ser bem-vindo. Vamos aplaudir o Senhor. Vem outra pessoa aqui para Jesus. Desejamos Outra vez. Vem, 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 vem. Vem mais uma pessoa aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem mais outra mamãe aqui. Deus seja louvado. A igreja precisa se alegrar com isso, meu irmão. Ele vem. Aqui, mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Eu tenho outro jovem vindo aqui. Vamos aplaudir a Jesus. Desejamos Outra vez. Coloque a mão no coração. Esse bebê já vai nascer consagrado ao Senhor Jesus, mamãe. Ela está alisando ali a barriga. E Deus já está consagrando aí um instrumento na sua presença. Ore comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, eu quero romper hoje as minhas marcas, os meus complexos, os meus medos, as minhas vergonhas, as minhas frustrações e o meu pecado, Senhor. Diante desse altar, eu me rendo a Ti. A minha alma volta a ter sede de Ti. Que o Teu sangue me lave, quebre agora todo o jugo do pecado, e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criatura, como o Senhor fez também com Zaqueu. Eu Te glorifico diante desse altar e peço ajuda ao Espírito Santo nessa caminhada. Diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe essas pessoas em família. Que o Senhor os fortaleça na fé e nessa caminhada, em nome de Jesus.
Uou! Deus tem obra, Jorge. Uou! Agora essa oração é para você, faz assim, ó. Feche os olhos, todo mundo assim, ó. Imagina, marcado, complexado, isolado. Mas hoje, diante dessa palavra, dessa oração e desse ato profético, Deus te tira dessa árvore existencial onde estava a sua alma, quem sabe perturbada, numa ideia consolidada de que nunca iria vencer. Jesus chegou primeiro antes da derrota e hoje vai te atravessar por um caminho, e com os teus olhos naturais fechados, mas os espirituais abertos, enxergue agora como a corrida de São Silvestre. Você saiu, quem sabe por último, mas está perto agora da chegada. E você está correndo agora perto da chegada. E a sua posição aí é a posição de alguém que vai cruzar a faixa. E a faixa está chegando. E eu quero te dizer que você já venceu essa guerra. Você já venceu essa corrida. Você já venceu essa jornada. Você já venceu essa batalha. Diga: eu já venci o isolamento, o complexo, as marcas e esta guerra. O meu nome é vitória, em nome de Jesus. Reaja e diga alguma coisa ao teu Deus nesta noite. O que fazer é isso? Você tem que entregar a sua vida para o Senhor. Vamos aplaudir mais forte, Ele está te chamando, Zaqueu. Mais que ser bem-vindo. Vamos aplaudir o Senhor, vem outra pessoa aqui para Jesus. Programa Encontro Profético. Uma produção Vale da Bênção.